Bonjour, Delis. Bonjour! Oi, Elisângela. Olá. Olá e bem-vindo a cada um que está aqui a assistir-nos. Hoje nós vamos entrar num tema que nós começamos na semana passada e nós vamos falar do medo, mas hoje eu vou entrevistar a Elisângela. Então, estás pronta? Eu não tenho a menor ideia do que você vai contar, mas eu estou pronta. Hoje vamos continuar a falar do medo. E há quem pode pensar que quando eu tenho medo, isto é algo óbvio. E, mas a questão é que o medo se esconde. O medo pode se esconder na tua dúvida, pode se disfarçar de lógica, pode se disfarçar do perfeccionismo, pode se disfarçar do profissionalismo também. Então, eu queria saber de ti hoje, né? Que tu contes-me para ti o que essa palavra significa, o que medo significa. Uau! Eu ontem fiz um vídeo sobre isso, então essa palavra está bem presente na minha cabeça. E o medo eu represento ele como um frio no estômago, um sentimento de frio no estômago, Hum, ah, algo que me segura, que me retém, que me impede ou tenta me impedir de dar um passo ou uma decisão que eu sinto vontade de fazer. ok. E se tu olhares para trás, eu quero que olhes para trás, tu consegues identificar uma fase da tua vida em que o medo teve muita influência nesta fase? Uau! E como é que tu chegaste a saber que estavas com medo? Como é que o medo manifestava-se nessa altura? E que consciência que tu foste ganhando ao longo do tempo? Ai, são muitas perguntas atrás. Medo. Eu acho que na minha vida tem várias fases em que eu tive medo, mas existem fases em que, mesmo eu dando grandes passos, eu não tinha tanto medo. Eu vejo a importância da rede de apoio. Hum, Se eu vou para o meu lado bem criança, o primeiro sentimento sim. de medo que eu acho que eu tinha era um medo de ficar só. Eu lembro bem disso, que na escola, quando eu era a última a ser pega, eu tinha esse medo de, será que alguém vai me buscar? Minha escola era muito longe de casa, então eu não tinha colegas em volta, minha mãe me pegava depois do trabalho, então muitas vezes eu ficava lá. Então esse sentimento de medo, de abandono, ele vinha ali. Minha mãe dizia, eu nunca vou lhe deixar, nunca você vai ficar só, ela reforçava isso Hum, várias vezes. Mais tarde, essas palavras tiveram impacto porque eu cresci com esse desejo de fazer meus estudos fora sim. da minha cidade, de continuar na universidade, que era algo para minha família, não era comum. Na família da minha mãe, nenhuma mulher tinha ido para a universidade. Hum, Então, eu vinha de uma geração de mulheres que terminavam o máximo os estudos médios e casavam. Algumas hum, nem tinham terminado o estudo médio e casavam. Minha mãe era uma delas. Ela começou a trabalhar aos 14 anos. Então, esse sonho já era um sonho muito grande naquele contexto de família. sim. Então, medo eu não tinha. Por quê? Porque eu tinha essa rede de apoio. Minha mãe dizia: vou fazer o possível para você conseguir. Então, eu percebo que, mesmo sendo um grande passo, a gente começou a planejar até eu estudar fora da minha cidade. Minha mãe viajou comigo para a gente visitar essa cidade. Ah, Então, veja que são passos maiores, mas o medo não tinha, porque eu me sentia bem apoiada. sim. Mas, quando eu fiquei só, quando a realidade aconteceu,
E eu olhei em volta, não tem mais vó, não tem mais o almoço de família, não tem mais meus pais, não tem mais a igreja, não tem mais meus amigos. Eu estava só nessa cidade. Aí bate o medo. O medo Hum, de quem eu sou, o medo de que igreja eu vou frequentar. Eu não tenho mais obrigação de ir naquela igreja. Eu posso ir ou não ir a uma igreja. sim. Então, o medo vem de tomar decisões erradas, de me perder. Esses foram os primeiros sinais de medo que eu lembro que eu tive nesse caminhar da minha trajetória. Não. Eu recordo-me algo que o meu mentor disse quando eu perguntei a ele como é que eu asseguro que eu estou a caminhar dentro da vontade de Deus, como é que eu não deixo este caminho? E ele disse-me simplesmente, ele disse, olha, segue a instrução diária de Deus. Se tu continuas a fazer as mesmas coisas que estás a fazer hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, quando tu olhas para trás ou quando tu olhas para a tua vida, tu vais ver que estás exatamente onde Deus quer que tu estejas. E se tu tivesses que escolher um momento específico, um episódio real da tua vida, onde hoje tu consegues ver claramente que o medo estava presente, Ai, qual sim. é que seria? Dilis, já comentei isso num podcast passado, que eu acho que o maior medo não é quando a gente toma decisões que nos afetam só a gente. Quando eu sou solteira, eu posso até errar, mas é um risco que eu tomo, mas não tem impacto nos outros. Sim, Mas quando eu me casei, quando virei mãe, quando eu decidi sair do trabalho, quando eu senti, porque eu chamo isso de um chamado, eu senti um chamado de deixa esse trabalho e vamos construir algo novo. sim. Eu já tinha 40 anos. Hum, Então, eu não estou falando de uma menina de 20 anos. Eu estou falando de alguém que construiu uma carreira, que tem doutorado, que tem um bom trabalho, que ganha um bom salário, que paga a escola dos filhos e que agora quer dizer, vou começar do zero como se você tivesse 18 anos. Então, dá medo? Claro, porque agora eu impacto a vida de outras pessoas que dependem de mim. Então vem o medo. Será que sou egoísta? hum, Será que isso é realmente Deus? Será que eu estou fazendo com raiva? Será de onde vem essa motivação? Será que tem que ser agora? Muitas perguntas vêm e é por isso hum, que eu falo, elas são associadas ao medo por quê? Porque havia uma vontade forte no meu coração que persistia, não foi um dia. sim. Eu comecei a pedir por pessoas que tinham mais experiência que eu, meu grupo de pessoas da igreja, para orarem por mim, para que eu tivesse clareza na decisão. Então, mas essa vontade, ela continuava ardendo, era como se ela voltava, eu apagava e ela voltava no outro dia. Então, vem o medo do quê? Será que é agora? Tem gente que diz Hum, que não. Será que é uma boa eu me lançar no empreendimento sem ter salário, com todos os riscos, sem experiência, num país que não é o meu? Então, eu acho que esse é um dos momentos, mais do que ter filho fora da minha terra, foi empreender nessa fase da minha vida, um dos passos que eu mais tive medo. uau, uau. E aqui tu sentes que o medo já te custou caro? Que a hesitação de não tomar aquele passo custou caro? Sim. E eu vou voltar alguns anos antes de eu sair do trabalho, Hum, quando eu tive meu segundo filho, eu senti no meu coração que eu devia reduzir minha rotina de trabalho. Eu ainda lembro desse dia em que eu voltei com a história de por que não trabalhar 3 dias na semana em vez de 4. E eu não decidi nessa época não falar. Eu só fui tocar esse assunto quando eu tive o terceiro filho. uau, Então, nesse período entre o Guilherme e a Estel, tem quase 3 anos, esse período eu paguei caro. Porque eu não ouvi essa voz que dizia: isso aqui é pesado.
Por quê? Porque ninguém fazia, porque não era o hábito, porque É, é novo, por causa de todos os inconfortos, eu preferi tentar entrar na forma que todo mundo faz, que é hum, trabalhar. Isso foi ruim, porque no meu trabalho eu fiquei sendo mal vista. Um dos meus chefes, na época, dissentia que eu não estava dando o meu melhor. Em casa, meu marido sentia que eu não estava dando o meu melhor. E eu me sentia irresponsável com meu filho porque eu não podia levá-lo e buscá-lo como eu queria com a pessoa que cuidava dele. Então, eu me senti pagando um preço muito mais caro. Então, quando eu tive o terceiro filho, eu falei, agora eu vou pagar o preço de ser diferente. é, Eu preciso encontrar paz dentro de mim e honrar meus compromissos com excelência. uau. Uau, eu até sinto a tua emoção aqui. Sinto a tua emoção. E uma coisa que eu gostaria de te perguntar. Tu falaste de 3 anos que tu esperaste. E uma das coisas que acontece é que existem muitas pessoas que esperam muito tempo para tomar a decisão. Ou por causa da família, ou por causa do conforto, ou por causa do medo, hesitação, as perguntas, porque é algo que nunca foi feito. O que é que tu aconselharias a estas pessoas a fazer? Porque isto é algo que acontece com muitos, porque até aquela pessoa que é considerada muito bem-sucedida, Sim. se calhar não está a fazer aquilo que foi chamada para fazer. Olha, eu não sei a resposta para todo mundo, mas eu vou dar a minha. Como foi que eu fui encorajada nisso? E está aqui do meu lado um livro que eu li. Esse livro é a história de Florence Nightingale. Eu gosto muito de biografia. E não existem muitos, ou pelo menos eu não encontrei muitas biografias de mulheres pioneiras. Hum, Existem muitos homens que escreveram, muitos homens na história. De novo, eu sou de uma geração em que a gente ouvia falar mais de homens do que de mulheres. Hoje é de sim. mas eu não tinha. Então, cada vez que eu encontrava um livro de uma mulher que contava a história de uma mulher, sobretudo real, eu Hum, bebia, porque eu queria saber se ela se sentia assim, como eu me sentia, diferente das outras, como que ela conciliava. Então, a Florence Nightingale é a que criou a escola de enfermagem, uhum, veio de uma família muito nobre, foi educada com várias línguas. O pai dela deu a ela a chance de viajar, coisas que mulheres da época dela não viviam. Mas ele pensava: vou preparar minha filha para ser uma excelente esposa, uma mulher inteligente ao lado de um homem. E uhum. ela queria ser enfermeira, que Ok. era profissão na época, que era ajudar médico, era serviço como prostituta. Hum, Porque você vai conviver, a maioria dos médicos eram homens, então as mulheres que estavam lá, eles diziam, o homem olha para a mulher e só pensa em hum, no momento em que eu vou ficar sós com ela. Então ele, é. minha filha não pode viver isso. Então ler a história da Florence foi uma das histórias que mexeu muito comigo. Ah, Por quê? Porque eu me sentia na pele dela. Você sente um chamado, ela diz, por que que eu quero fazer uma coisa que vai desonrar minha família? Eu não quero desonrar minha família. Mas ela dizia: Deus falou comigo. Era essa a resposta dela. Deus ah, falou comigo. Então, quando você tem isso como uma convicção que se alinha a uma fé, que é algo que hum, Deus falou, você não faz, talvez, do jeito certo. Talvez você não fala do jeito certo, mas você fala de uma convicção muito íntima. sim. Então, eu agi como a Florence. Cada pessoa com que eu falei, eu posso não ter falado do jeito certo, e lá eu sinto a emoção que vem, porque eu lembro da dor que eu queria poder transmitir, pessoas dizendo, eu não estou fazendo porque é fácil. Eu não estou É. fazendo porque eu estou reclamando, porque eu sou maltratado, que meu trabalho é ruim. Nada. Eu estou fazendo porque eu me sinto chamada para fazer outra coisa. Então, esse fazer algo que nunca foi feito, se alguém se sente chamada, se a primeira mulher na casa, ou a primeira empreendedora, a primeira expatriada, né, que vai sair do seu país, se Hum, a pessoa se sente chamada, eu não vou dizer que vai ser fácil. hum, Então a pergunta que eu vou fazer é: você se sente chamada por Deus para fazer isso?
Você não vai ter paz enquanto você não obedecer. É o que eu respondo. E, uau, aquela pessoa que está convicta que o que eu quero fazer não é isto, mas ao mesmo tempo não sabe Ah, sim. o que quer fazer. Ai, E ao mesmo tempo tem um receio, tem medo de experimentar novas coisas. O que é que tu dirias para esta pessoa? eu estive lá. Eu Uhum. faço parte dessas pessoas. E eu vou tomar de novo o exemplo da Florence, porque assim pode ajudar alguém até a ler o livro dela. Ela Sim. também não sabia o que ela queria saber. Ela disse enfermeira porque era o que se aproximava do que ela conhecia. Ok. Mas não existia escola de enfermagem para que ela pudesse dizer, eu vou para a escola de enfermagem aprender. Foi ela quem criou a escola de enfermagem, justamente Hum, porque ela entendeu que o que ela estava sendo chamada era algo que não existia. Então, ela foi para a sim. guerra, ela viu as condições de guerra, que muitos soldados morriam por falta de higiene, não era por causa da guerra, e ela disse: a gente precisa ensinar as mulheres coisas básicas, manter esse ambiente limpo, coisas que os médicos não vão fazer. Vamos cuidar da ferida, vamos limpar. Então, eu preciso formar mulheres para virem me Sim. ajudar. Foi assim que começou o processo. Então, quando eu não sei, eu diria mais um sinal de que você é pioneira. Então, no meu caso também, eu também não sabia, não foi claro. Sai do trabalho e vai acompanhar Hum, mulheres. Eu não sabia, eu só sabia que não era mais o meu lugar. Então, qual é o caminho entre esse momento e a decisão? Dois, acompanhamento profissional, buscar alguém que vai te ajudar a fazer perguntas que você nunca se fez, o que você exato. quer, o que você sabe, o que você vê, onde você se vê daqui a alguns anos, sabe? Perguntas que você precisa se fazer para poder construir essa pessoa baseado em quem eu sou e não no que os outros querem. E o segundo é a oração. Eu não gosto de ficar insistindo, mas eu digo que eu não posso contar a minha história e ignorar isso, que era a minha relação com Deus é minha base. Eu ouvi Não. o que Deus me falou. Então, a pessoa que me acompanhou no início, ela não era cristã, ela não orava comigo, era um profissional de um gabinete em Paris que acompanhava pessoas em transição. Então, eu fui acompanhada durante um ano. Nesse processo, nós encontramos o coaching como uma primeira porta, parecia algo que ela dizia, eu acho que é uma pista. Eu Sim. continuei sendo acompanhada enquanto eu estava em formação de coaching, e no final da formação veio a pergunta: e agora? Yeah. Então, nesse e agora, a resposta teria que vir de mim. E eu sabia, eu quero utilizar essas ferramentas para ajudar outras Elisanjas, isso é certo. Tem algum lugar onde eu possa ser funcionária, ser empregada? Eu não me via, porque eu queria uma liberdade de tempo, uma flexibilidade de horário, estar tempo perto da minha família. E aí, de novo, orando, eu senti paz no meu coração. Realmente foi isso. O medo foi embora e uma paz imensa invadiu meu coração. Eu sei dizer o dia, eu sei dizer onde eu estava, eu sei dizer com quem eu estava, porque foi um momento preciso, no dia em que eu tinha que tomar decisão. E naquele dia, a paz que tomou conta do meu coração era maior que qualquer medo. E eu saí de lá com convicção: eu vou abrir a empresa. Ela se chama Emerveillé, vai ter tal endereço, vai funcionar desse jeito. E a partir dali começou o processo de criação. Se foi junho, e em alguns dias nós criamos a empresa. Eu estava tão Ah, clara que eu já não precisava mais esperar mais nada. glória a Deus. Uau. E o que é que te segurou? O que é que tu sentes que segurou-te para trás? Held you back. O que é que te segurou? Ai, eu acho que o que segura depois que você dá esse passo é a gente mesmo. Hum, A empresa foi criada, o papel existia, mas eu tenho que divulgar para as pessoas se agora eu estou fazendo outra coisa. Ninguém vai fazer isso no meu lugar se eu não fizer primeiro. Mesmo que eu contrate pessoas para fazerem o marketing, a hum, divulgação, a venda, eu tenho que dizer para alguém. Então, a primeira exato. conversa difícil, séria, para defender esse projeto foi com o banco.
Porque hum, você tem que ter uma conta, a empresa era obrigada a ter uma conta. Então, o banco, nessa conversa, ele vai avaliar seus riscos, vai conversar com você. Veio outra pessoa que eu nunca vi na vida, além do meu conselheiro, sentado do meu lado, e eu só sabia de uma coisa: eu não tenho experiência nenhuma, não vou inventar o que eu não tenho, mas eu tenho uma convicção imensa de que eu sou criada para isso. E eu sim. falei da minha paixão. E aí eu entendi por que as pessoas dizem a melhor pessoa para divulgar o seu trabalho é você. Porque você Hum, fala com paixão, você fala com convicção, você assume o que você não sabe, que você vai buscar ajuda. Então, eu aceitei ser acompanhada por órgãos na França, como a Chambre do Commerce, que é a Câmara do Comércio. hum, Fui buscar ajuda na uma organização chamada Maison de l'Entrepreneur, que é a Casa do Empreendedor. Eu hum. paguei para receber informações dele. Então, eu tinha consciência de que eu tinha que ser criança e buscar ajuda de quem sabia para me ajudar a construir isso. Mas quem atrasou a entrada de clientes ou ações era eu mesma. Não tem, E não posso pôr a culpa em mais ninguém. vamos cavar um pouco mais fundo. O que dentro de ti é que travou? O que é que trouxe isso? O que trouxe a minha identidade. Eu tinha construído uma formação, mas eu não tinha construído a minha imagem. Hum, E o que eu chamo de imagem realmente é você olhar no espelho e você se ver essa outra pessoa. Eu olhava para o espelho e eu via a Elisângela antiga, a doutora informática, empreendedora, perdão, a engenheira, a, em hum, equipes internacionais. Esse meu currículo de anos falava mais alto. Então, como eu vou vender acompanhamento se eu nunca fiz isso? Então, parecia não colar. Então, eu tive que passar de novo por um acompanhamento para tratar, e o programa se chama realmente a criação da sua imagem. hum. Eu digo que hoje todos os empreendedores que eu acompanho precisam passar por isso, que é reformatar a maneira como eu me vejo. E eu falo Hum. para quem é cristão, é como Deus lhe vê, é se ver como Deus lhe vê, porque Deus não olha o nosso currículo, Deus olha o nosso potencial, Ele olha a nossa paixão, Ele olha o nosso chamado. Então, se eu começar a olhar que esse é o chamado dele para mim, então eu tenho que me ver como essa pessoa que empreende, que acompanha, que tem convicção que pode ajudar os outros, e foi realmente aí, e aí eu tenho que dar honra a quem tem honra, que o ambiente da Maxwell Leadership me transformou água em vinho. Porque quando eu decidi que eu precisava de ajuda, foram eles que me ajudaram, particularmente uma pessoa que era o meu mentor na época, que era o Paul Martinelli, e ele dizia, I believe in you. Essas Ah, palavras que era, eu acredito em você, que eu ouvi em janeiro de 2019, ainda lembro bem, semana após semana, 14 dias ele trabalhando num programa dessa construção, dessa consciência, mexeu muito comigo. A partir dali eu comecei a mudar. Foi uma outra Elisângela que foi nascendo naquele ano. então, é incrível. Muitas das vezes, quando o medo vem, é o medo de ser julgada, é o medo de errar, é o medo de não ser capacitado. Mencionaste aqui algumas vezes, eu nem sabia fazer. Era o medo de não ser capaz de fazer isso. No entanto, o que te segurou foste tu mesma. Acho que é uma grande lição aí. Não foram os outros. Não foi a tua habilidade, a tua capacidade. Foste tu mesma. Hum. E existe algum momento em que tu sentes que o medo e o fracasso cruzaram na tua vida? Um momento em que algo não correu da forma que tu esperavas e o medo falou mais alto. Nossa, sem dúvida. Eu, esse- isso é muito importante, essa sua pergunta. Eu acho que tem um assunto para um outro podcast, de fracasso, porque não é a mesma coisa que medo. É, exato. E isso, sem dúvida, eu sempre fui exigente comigo mesma, sempre quis fazer algo bom, uma boa aluna, a melhor aluna. Eu não era uma boa aluna, eu era a melhor aluna da minha sala, sempre tive esse compromisso comigo. Então, quando você vai para uma área que você não conhece,
Você tem uma casa, você já tem 3 filhos. De novo, o teu tempo não é o mesmo de uma pessoa de 18 anos. Você tem menos tempo para estudar, menos tempo para tentar. Então, Uhum. as chances de você errar, se você nunca fez bicicleta, você vai cair. Sim. Então, eu não fui informada disso antes. Eu Hum. tive que olhar para os meus fracassos, que é não ter a renda que eu planejei, não ter o número de pessoas inscritas no programa que eu planejei. Então, houveram falhos que, momentos em que você diz, puxa, eu estou fracassando. Ou eu não sou a mãe, eu não estou disponível para o meu filho como eu queria. Enfim, em várias áreas esse sentimento de fracasso veio. E eu tive que voltar e para mim questionar o que foi que eu fiz de errado. O que foi que eu fiz de errado para que eu possa melhorar da próxima vez essa avaliação. Então, eu repito, não acredito que alguém consegue ter sucesso em qualquer que seja a área sem acompanhamento. Seja ele de um mentor, de um grupo, de uma Uhum. família, ela tem que se acompanhar de algum. Sozinha é muito difícil você conseguir, porque o seu mental vai ter um preço, vai cobrar de você voltar para o seu conforto. Então, esse ambiente, Maxwell, John falou claramente, eu ainda lembro das frases dele. Um dos livros dele chama Sometimes You Win, Sometimes You Uhum. Learn, Yeah. Not Fail, que é, às vezes você ganha, às vezes você aprende e não falha, não é? Yeah. E ele cita muitos exemplos que ele falhou. Então, eu estar numa organização em que o líder conta que ele falhou, isso foi novo para mim, porque eu não estava acostumada a ouvir de gente que falha. E ele disse: o método para aprender é 5 etapas. Você faz, você tenta, pelo menos. Você vai falhar. Ele diz: você já Exato. sabe que você vai falhar, alguma coisa não vai sair bom. Você vai observar o que você fez, você vai tirar as lições e você vai recomeçar. Faz, erra, observa, aprende, recomeça. Então, isso entrou na minha cabeça, me trouxe uma liberdade de dizer, eu estou no meio de pessoas de sucesso que permitem correr riscos. Eu estou no Uhum. meio de pessoas de sucesso que admitem que elas erram. Que elas erram, às vezes, como mãe, que elas erram, às vezes, como esposa, que elas erram, às vezes, na vida espiritual, que elas erram, às vezes, no cuidado físico. Então, isso foi tirando de mim esse peso da menina perfeita que eu tinha crescido querendo ser. E eu lembro de 2022, foi depois do Covid, eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, com os meus mentores, e eu disse: é a primeira vez que eu vou admitir isso. Eu parei de querer ser perfeita, e eu Uhum. simplesmente quero ser autêntica. Uau. E essas palavras têm sido o meu discurso. Da forma como falaste, parece que foi um alívio. Eu parei. Eu parei de querer ser perfeita, mas eu vou ser autêntica. Que poderoso. E falando do John, o John Maxwell tem um novo livro que é intitulado How to Get a Return on Failure. Isto é, como ter o retorno do fracasso. E ele deu-nos um cheirinho do que contém o livro. E ele partilhou que ele começou a ver o fracasso não como fracasso, mas realmente como aprendizagem. Começou a pôr o sucesso e o fracasso lado a lado. Eu já disse, esse é o tema Ah, do nosso próximo podcast. uau, ok. Vamos entrar no tema. Mas é poderoso, porque a forma como nós pensamos, ela molda a forma como nós vamos reagir, como nós vamos agir. Né? Então, nós tivemos aqui a falar do medo hoje, e o medo, tu descreveste o medo como aquele frio na barriga. E hoje em dia, quando o frio na barriga vem, como é que tu interpretas isso? Qual é o sinal que isto te dá? Eu admito que eu estou com medo. Eu aprendi a reconhecer. Eu vou perguntar: medo do quê? É a pergunta que eu faço. Medo do que as pessoas vão dizer, medo que eu não consigo o resultado. Do que eu estou com medo? Eu Hum, preciso pôr nomes nisso, essa é a pergunta que eu me faço.
E verifico se isso é coerente, se isso é realmente uma questão de, não é, você está indo precipitadamente, você não se preparou, não é o bom momento. Então, eu tenho essa avaliação interna, essa conversa comigo mesma, e eu digo para mim, qual o meu maior medo? É a outra pergunta que eu me faço, qual é o meu maior medo? Para que eu clarifique, eu preciso ter com clareza qual é a coisa que eu mais tenho medo. Então, eu decidi que a coisa que eu mais quero ter medo é de não obedecer o que Deus me mandou fazer hoje. Eu perdi meus pais, e isso também foi um momento muito importante. Quando você perde seu pai e sua mãe, a vida vai, ela mostra-se o quanto ela é finita. Entende? Meus pais partiram muito novos, não eram mães velhas. Minha mãe partiu aos 66 anos. Então, assim, daqui a alguns anos, eu tenho a mesma idade que minha mãe. Ela me teve muito É, nova. Então, esse momento me fez entender que eu preciso viver o hoje. Então, qual é não, o maior medo? Não viver a vida que Deus me deu, não aproveitar o meu tempo hoje, ser intencional hoje. Então, quando esse medo vem, eu admito. Eu tenho medo que não dê certo, tenho medo que eu erre. E eu falo, e se eu errar, qual é a consequência? Também hum, para analisar. Se eu lançar esse programa, se eu fizer essa viagem, se eu ficar todo esse tempo fora, qual é o impacto disso? Então, assim, há muita reflexão, uma conversa de mim comigo mesma, às vezes de mim com o meu coach, mas de ir buscar respostas para que eu tome uma decisão com mais clareza, não seja só um impulso que me leva. não. Porque eu tô com medo, mas eu medi as consequências e até onde eu vi, vale a pena eu tentar. Hum. Falaste aqui de reflexão. A reflexão é realmente muito importante. E, mais incrível que pareça, hoje em dia, muita gente não reflete. Muita gente não tira um tempo para refletir. E é aí onde o coaching é super poderoso. Tirando as perguntas, estas perguntas elas causam-te a entrar para dentro de ti, para tu realmente refletires e tu te abrires e seres honesto contigo mesmo. Porque é aí onde não só vem alinhamento, mas o medo também torna-se mais pequeno, não é? Então, Elisângela, estamos a chegar ao fim do nosso podcast de hoje e eu queria saber de ti o que é que tu dirias a cada um que está a escutar o nosso podcast. Olha, eu diria para todo mundo, bem-vindo ao mundo do medo. A gente está aqui, eu e você, de Liz, para falar de coisas que são reais, que a gente sabe, Ah, que a gente conhece, que a gente vive, e o medo faz parte dessa trajetória. Nós não somos super mulheres que não têm medo, nós temos medo, nós erramos, nós tentamos, corrigimos, e a gente está aqui para contar essa história. Então, para quem está com medo, eu vou dizer, fica com a gente, fica aqui, a gente vai falar dessas coisas que são, nem sempre a gente fala do sucesso, às vezes as pessoas falam das conquistas e não falam desse por trás das cenas. Então, esse é o primeiro convite. Seja bem-vinda. E se você quiser falar mais sobre isso, você pode pegar um momento com a Dilis ou comigo para a gente poder ouvir mais individualmente. O segundo passo é você pode fazer um teste. A gente tem isso também, que é identificar qual é o seu medo. E faça essa hum, para você, porque eu acho que essa pergunta ela me ajudou muito. Qual é o meu maior medo? Já que tem muitos medos, medo de desagradar meus pais, desagradar meu esposo, desagradar a sociedade, desagradar. Então, vai ter muitos medos que vão vir. Qual é o teu maior medo? Qual é o impacto se você não fizer isso? E essas perguntas podem ser uma pista para você tomar o próximo passo. Uau, muito obrigada, Elisângela. Então, hoje nós terminamos o nosso podcast e eu queria deixar aqui uma última consideração. Muitas das vezes existe aquela mulher que olha para outra mulher e diz: Uau, ela é tão corajosa, ela é tão forte. Eu gostaria de ser assim, mas não é que esta mulher não tem medo. Esta mulher ousou-se a fazer estas perguntas, ousou-se a refletir, ousou-se a tomar o passo mesmo com este frio na barriga. E é algo que cada uma de nós pode fazer. Não é algo que está longe para nós. E se porventura sentes que sozinha não estás a fazer, segura na nossa mão.
Vamos caminhar juntas. Muito obrigada a cada um que está aqui a escutar e até o próximo episódio. Obrigada.